Provavelmente já apareceu por aí. Homens subindo montanhas, passando por desafios extremos, e no meio deles, celebridades, empresários. Afinal, o que é esse movimento Legendários que não para de crescer no Brasil e está gerando tanta conversa? Bora entender o que rola por trás desse fenômeno. Para a gente organizar a conversa, nosso papo vai ter 5 partes. Primeiro, a gente entende o que é o fenômeno. Depois, a gente entra na experiência top. Daí, vemos como isso vira missão de ajuda. Vamos falar também da polêmica, claro. E, por fim, a gente fecha pensando no legado que eles estão construindo. Então, vamos lá. Como é que um movimento que nasceu lá na Guatemala, no meio das montanhas, virou um dos assuntos mais quentes aqui no Brasil, hein? Olha, a coisa toda estourou mesmo quando essa galera aqui começou a postar sobre a experiência de ex-BBB a gigante do mercado financeiro, atletas, todo mundo falando da transformação que viveu. E aí, né, a curiosidade do pessoal foi lá para cima. Tá, mas na raiz, o que é esse movimento? Bom, o Legendário se apresenta como um movimento cristão, e o objetivo deles é bem direto: resgatar o que eles chamam de desenho original do homem. E o que seria isso? Para eles, envolve liderança, honra e principalmente serviço à família e à comunidade. E olha o tamanho disso. A gente está falando de mais de 100 mil homens no mundo todo que já passaram por essa experiência. E o mais impressionante, o Brasil virou o grande centro do movimento. Tem mais gente participando aqui do que em qualquer outro lugar do planeta. Ok, agora vamos entrar no coração do movimento, naquilo que realmente define quem é um legendário, a tal da experiência top. O que será que acontece nessas 72 horas? Então, TOP é uma sigla, significa Track Outdoor de potencial. Pensa numa imersão total. 72 horas no meio do nada, sem celular, sem contato com o mundo lá fora. A ideia é levar os caras ao limite mesmo, sabe? Para que eles quebrem suas próprias barreiras e, segundo o movimento, encontrem uma versão melhor de si mesmos. E só de olhar a lista de coisas que eles têm que levar, já dá para sacar que não é um passeio no parque. Não é um retiro espiritual comum, não. Olha só, barraca para uma pessoa só, Bíblia e 200 gramas de cal. Isso já diz muito, né? É uma jornada sobre ser autossuficiente, sobre fé e sobre enfrentar o perrengue, o rústico mesmo. Mas por trás de toda essa dureza, tem histórias muito fortes, muito humanas. O próprio fundador, o Shep Puzzo, contou a história do Wellington. Imagina só, um cara que tinha perdido 5 pessoas da família num piscar de olhos. Segundo Shep, ele chegou lá no fundo do poço. E a história dele de encontrar um novo sentido ali, no meio daquela dor toda, bom, é exatamente o tipo de transformação que o movimento diz que quer provocar. Só que a história não acaba quando eles descem da montanha. Muito pelo contrário. O movimento pega toda essa energia da transformação e canaliza para missões gigantescas. Vamos ver como isso funciona na prática. E aqui está o pulo do gato, a filosofia de serviço. Para um legendário, ajudar o próximo não é algo que se faz de vez em quando. É parte de quem eles são. Está na identidade do grupo. É como eles mesmos dizem, a fé colocada em prática, em ação. E não é uma ação qualquer, não. É algo organizado, super eficiente. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente vê a atuação deles em desastres gigantes lá fora e aqui no Brasil. Seja no desabamento de um prédio nos Estados Unidos ou nas enchentes em Minas e naquela mega operação de resgate no Rio Grande do Sul. A capacidade de logística dos caras é uma coisa de louco. E só pra gente ter uma ideia do que isso significa, 5.000 toneladas. É isso mesmo. Esse foi o volume de ajuda que eles conseguiram mobilizar só em uma das operações durante as enchentes aqui no Brasil. É um número que fala muito, né? Claro que um crescimento desses, com uma proposta tão intensa, não ia passar batido. É óbvio que ia gerar muito debate. E é aqui que o papo fica um pouco mais espinhoso. De um lado, a gente tem a crítica. A fala da Hannah Khalil resume bem um dos pontos. Será que essa ideia de subir a montanha com um monte de homens não é, no fundo, uma fuga? Uma fuga de um processo mais profundo, como a terapia, por exemplo? E essa exclusividade masculina, será que não acaba reforçando alguns estereótipos? Aí, do outro lado, vem a resposta do próprio fundador. O Shep Puzzo rebate de frente essa acusação de machismo. Ele diz, olha, uma coisa é machismo, que oprime. Outra coisa é o que a gente ensina, que é serviço, é responsabilidade. A ideia, segundo ele, não é de dominação, mas de resgatar valores que ele acredita que foram perdidos. Então, para a gente resumir essa treta toda. De um lado, os críticos falam em masculinidade tóxica, questionam o custo, que não é baixo, e essa pegada meio militarizada.
Do outro, quem defende diz que o objetivo é resgatar a hombridade bíblica, focar na responsabilidade com a família. E eles trazem um ponto forte, os relatos das esposas, que dizem que receberam um herói de volta para casa. Beleza. E daqui pra frente, o que acontece agora? Tudo indica que o movimento está entrando numa nova fase, sabe? Deixando de ser só um movimento para se tornar algo mais institucional. O que a gente está vendo acontecer é uma transição bem clara. Por causa dessa atuação super consistente em desastres, eles estão começando a fechar parcerias oficiais. Estão deixando de ser vistos só como um grupo de voluntários para se tornarem uma peça reconhecida no sistema de resposta a emergências. Quer um exemplo concreto? Olha o que aconteceu em Campo Grande. Foi aprovado um projeto de lei que cria um grupo de voluntários de busca e salvamento. E o que isso faz? Basicamente abre a porta para que grupos como os Legendários trabalhem oficialmente com a Defesa Civil, ou seja, estão formalizando no papel aquilo que eles já faziam na prática. No fim das contas, a gente volta para aquela grande questão, né? O movimento Legendários é uma força de transformação pessoal, de ajuda real à comunidade, ou será que, sem querer, acaba reforçando estereótipos complicados? A resposta provavelmente não é um simples sim ou não. Mas uma coisa é fato: com o tamanho que tem, com a organização e o impacto que a gente viu, o legado dos Legendários é uma história que ainda está sendo escrita, e a gente vai ter que acompanhar para ver os próximos capítulos.